Contra o Mirassol, o time foi ofensivo demais e desequilibrado. Contra o Union, foi defensivo demais e desequilibrado. Eu quero um time equilibrado contra o Inter. Assim, momento Caio, Pedro e Amanda Jardim. Esse equilíbrio passa por quê? É tirar um atacante mesmo, botar mais um no meio campo, é mudar sistema, é jogar com 5 na zaga? Como que a gente acha esse equilíbrio aí? Um pouco disso. Para mim passa muito pela saída de um atacante e aí o Jardim compondo um pouco mais esse setor de meio. A questão é quem seria essa escolha, né? A gente até tentou fazer esse exercício ontem. Hoje, pelo fato, a gente ainda não sabe se o Gabriel Barbosa vai estar à disposição, né? Mas se não tiver substituto natural, o Caio Jorge. Mas não faz tanto sentido jogar com uma dupla de ataque, por mais que você possa estar incomodando um pouco mais o Inter na saída de bola, porque, querendo ou não, o Cruzeiro não se mostrou equilibrado com essa formação e quem tem feito mais gols é o Gabriel Barbosa. O Caio Jorge não é um cara que tem cumprido com a principal função de atacante, diferentemente do que na reta final da temporada passada, especialmente na Copa Sul-Americana. Então, para mim, faz mais sentido buscar acomodar o Gabriel Barbosa, ele sendo a referência do ataque, e aí, atrás, o Cruzeiro tendo um meio mais povoado, né? Até mesmo para fazer esse jogo de transição, porque quando a gente fala de jogo de transição, o Cruzeiro vai ter que ter mais força nos duelos, vai ter que combater mais, e é uma dificuldade muito clara que os volantes do Cruzeiro, em especial, acabam tendo, né? De desarmar, de sair jogando e tudo mais. Então, para que o Cruzeiro tenha essa maior força em transições, acho que passa muito por mais uma peça no setor de meio, quem sabe o Cruzeiro entrando aí sem o Matheus Pereira com uma trinca de volantes, e aí mais à frente tendo os 3 atacantes, né? Com o Wanderson pela direita, Dudu pela esquerda e mais à frente o Gabriel Barbosa. Acho que o Cruzeiro vai ter que criar conceitos defensivos muito fortes, né? O que tem se destacado no Cruzeiro, e aí em meio a esse momento difícil de oscilação, é que a gente tem recurso técnico que nos agrada muito mais ofensivamente falando do que de proteção, né? Do que defensivamente. Então, acho que automaticamente você vai precisar mudar o sistema. Seja numa marcação mais ajustada, colocando sim mais um volante, quem sabe, né? Protegendo um pouco mais, a ideia é exatamente essa, mas o volante que faça esse tripé, que esteja à frente, seja um volante capaz também de criação, né? De organizar, de usar a transição, porque na ausência de um jogador com característica principal, no caso do Matheus Pereira, de ser um criador, é um dos volantes que vai ter que fazer esse papel. Então, assim, além dele ter que marcar, ele vai ter que ajudar na construção da equipe. Então, acho que isso também é muito importante e traz responsabilidade a mais, né, para o setor de meio de campo. Mas automaticamente você vai precisar, sim, mudar o sistema. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que, pensando até com a mentalidade do Leonardo Jardim, que fala, né, que a gente vai ter que estudar os adversários, acho que um jogo que pede esse tipo de comportamento. O Cruzeiro se resguardar bastante, principalmente do meio de campo, e aí não é só proteger o miolo, né, do meio do campo, é proteger os laterais, proteger as subidas também dos laterais. Então, acho que é uma ajuda mútua, ser inteligente nesse ponto. Mas sim, mudar o sistema. Eu penso muito nessa questão de mudar o sistema. Eu já falei aqui em várias oportunidades que eu sou muito favorável ao Cruzeiro mudar a forma de marcar, né? O Cruzeiro geralmente tem se defendido num 4-4-2, às vezes num 4-3-3, e eu acho que o cenário ideal para o Cruzeiro, olhando todas essas deficiências e algumas virtudes que o time tem, o ideal seria marcar no 4-2-3-1. Eu até acho que falando no geral do futebol, o 4-2-3-1 para se defender é o sistema mais equilibrado, porque talvez a principal vulnerabilidade aí seja mesmo você ter a questão de controlar a altura da sua última linha, né? Já que os 2 zagueiros, provavelmente ali eles vão ter mais espaço com a bola. Mas você tem os pontas defendendo como meias ali, né, naquela linha de 3. Então você tem um jogador para defender por dentro, né? Você tem os 2 pontas defendendo mais um pouquinho recuado para fechar ali um avanço do lateral, um toque para o lateral, e tem um espaço menor para que seus 2 volantes tenham que cobrir. Eles funcionam muito mais ali por trás dessa linha dos 3 primeiros marcadores.
Eu acho que esse seria o sistema ideal para o Cruzeiro se defender, até para ter um pouquinho mais de equilíbrio. Mas acho que passa muito por essa mudança de sistema e um pouquinho de mudança de postura também. Acho que os jogadores do Cruzeiro eles precisam ser mais equilibrados. A gente viu muitos momentos ali contra o União de Santa Fé que 2 jogadores iam pressionar um só, ou que os caras demoravam a chegar para pressionar e aí o adversário conseguia sair com certa facilidade. Então, passa por uma mudança de postura, mas acho que o Leonardo Jardim poderia rever essa questão de ter o Cruzeiro defendendo num 4-4-2. Agora, independente do sistema, como já disse o Leonardo Jardim em outro momento, né? Não é só os jogadores da linha de defesa que vão marcar. Os atacantes precisam ajudar na recomposição. Seja no 4-2-3-1, seja no 4-3-3, tem que começar lá da frente, porque senão o Cruzeiro vai acabar sofrendo muito contra uma equipe muito forte ofensivamente.